Como senador diplomado e filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro se tornou o centro da primeira crise do recém-eleito governo federal do Brasil. Ele é investigado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por improbidade administrativa, junto com outros 26 deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, como André Siciliano, do PT, e Jorge Pisciani, do MDB. A investigação começou depois que o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, apontou movimentações suspeitas em contas de assessores de parlamentares da Alerj. Fabrício Queiroz, que é ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é um dos funcionários que chamou a atenção do COAF por ter movimentações financeiras não proporcionais a seus ganhos. Em princípio, existe suspeita do crime de peculato, ou seja, o Ministério Público do Rio de Janeiro investiga se parte dos salários de funcionários da Alerj eram desviados de forma ilegal. Flávio e Queiroz não se apresentaram ao Ministério Público ao ser convocados a depor dentro das investigações, mas concederam entrevistas à Record e ao SBT, que são emissoras aliadas do governo Bolsonaro. Ao SBT de Silvio Santos, Fabrício Queiroz afirmou que é um homem de negócios e que as movimentações financeiras suspeitas vinham da negociação de carros. Mas a repercussão política começou a sair do controle do governo quando Flávio Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal alegando ter foro privilegiado para suspender as investigações. Com as investigações contra Flávio suspensas, influenciadores que apoiaram os Bolsonaro nas eleições se dividiram. O youtuber Mamãe Falei, que é coordenador nacional do MBL e se elegeu deputado estadual pelo DEM em São Paulo, disse estar decepcionado com Flávio Bolsonaro em vídeo recente que passou de 1 milhão de visualizações. E Olavo de Carvalho, por outro lado, que é apontado como ideólogo de Jair Bolsonaro, chegou a ser rebatido por seguidores após sair em defesa do filho do presidente da República. A crise cresceu, mas foi apenas depois que veio a hecatombe. Flávio Bolsonaro voltou às manchetes dos jornais nessa terça-feira, dia 22, agora acusado de empregar em seu gabinete na Alerj a mãe e a esposa do capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, visto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como uma das lideranças da milícia Escritórios do Crime, que é suspeita de ter assassinado a vereadora Marielle Franco em março de 2018. A organização que ele supostamente lidera ainda é acusado de realizar extorsões de moradores e comerciantes, agiotagem, pagamentos de propina e grilagem de terras no Rio de Janeiro. Enquanto isso, a mãe e a esposa de Adriano trabalhavam para Flávio Bolsonaro em seu gabinete na Alerj. E foi nesta casa, na Alerj, que Flávio Bolsonaro ainda pediu uma homenagem ao miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega em 2003, apontando como um policial que desenvolve sua função com dedicação, brilhantismo e galhardia. Entrincheirado entre acusações, Flávio Bolsonaro usou seu perfil no Facebook para se defender das denúncias e das polêmicas. Disse ser vítima de uma campanha difamatória com o objetivo de atingir o governo de Jair Bolsonaro, seu pai, e afirmou que não tem responsabilidade sobre as contratações de seu gabinete, pois estas eram feitas por Fabrício Queiroz, seu ex-assessor. Em nota, à sua vez, Queiroz confirmou ter contratado a mãe e a esposa do miliciano e afirmou que tratou-se de um ato de solidariedade com a família, que passava por grande necessidade, pois à época ele, Adriano Nóbrega, estava injustamente preso em razão de um auto de resistência. E assim, entre críticas, divergências em sua base e a aparição de novas denúncias, Flávio Bolsonaro se tornou o foco da primeira crise do governo de Jair Bolsonaro.